Está aberto mais um debate da semana aqui na TSF. Hoje com os nossos senadores Miguel de Sousa, António Trindade e Ricardo Vieira. Tudo bem? Bom dia. Boa tarde. Passámos uma semana atribulada em termos políticos e sociais que uma hora não chegaria para debater, obviamente. Desde um orçamento mais social, mas altamente dependente da sua enorme dívida que nos amarra e das obrigações com a educação e a saúde, aos casos de álcool e sexo em deputados do Parlamento Regional, ao grito de alerta lançado no Diário hoje pela diretora clínica do hospital, sem médicos, sem recursos e com doentes em listas intermináveis. Tudo isto a par de um país em greves, cerca de 50 este mês. Estes temas e outros, propostos pelos nossos comentadores, vão preencher o debate da semana aqui na TSF. Vamos começar, no entanto, pelos vossos temas. Miguel de Sousa, tema fundamental que escolheu para esta semana. Foi uma avaliação da nossa vida política, da nossa capacidade para exercer e viver a democracia, que é algo de essencial, mas também precisa de protagonistas com capacidade de não só superar os momentos, como também ter a competência para desenvolver as políticas e realizar os objetivos. Eu, em 1970, eu estive num colégio em Londres, e não era Londres, por acaso, em Exeter, em Inglaterra, e vivi nesse ano uma eleição para o governo do Reino Unido entre um senhor Harold Wilson e outro senhor Edward Heath. E foi a primeira vez que me defrontei com a democracia. Tinha 17 anos, não me tinha percebido bem que havia uma democracia no mundo, e de repente tive que participar como assistente e avaliando e vendo e seguindo toda aquela forma de realizar a democracia e principalmente de fazer um ato eleitoral que nesse momento ganhou o Sr. Edward Heath, mas que era um conservador contra, e a maneira de pôr os cartazes e de fazer a publicidade e de intervir e os debates e tudo isso, nunca tinha visto televisão bem, portanto, sem ser os momentos que tinha ido a Lisboa, portanto, aquilo foi tudo um descobrir de que há democracia e há uma maneira especial. Tenho pena do que está acontecendo, e para ser rápido, há uma degradação da qualidade dos protagonistas, mas isto é um pouco porque a Madeira só tem 250 mil pessoas e precisa para aí 200, 300 pessoas em cargos de responsabilidade política. Ora, não existem 200 pessoas capazes de exercer com máxima competência os cargos para que nós temos atualmente que ter. Eu acho que isto tudo tem de ter uma reavaliação. Se não podemos ter tantos cargos, temos que reduzir o número de cargos. Se não podemos ter pessoas que queiram deixar o resto da sua vida para se dedicarem em exclusivo à atividade pública, temos que desistir desse objetivo e acreditar que os melhores podem participar no debate político e na vida política, mesmo que em part-time. Se calhar é melhor um part-time de um competente do que o tempo todo de alguém que não tem jeito e depois pode até ter má presença e má participação na política. A Assembleia não pode ser como é. Repare, eu fiz um trabalho eu próprio, pessoalmente, perguntei a todos os parlamentos da Europa, regionais e nacionais, quantas vezes tinham reunido no ano anterior. Olha que o terceiro parlamento que reuni mais foi o dos Açores. 36 vezes que reuni. Mas o curioso é que o segundo foi o Parlamento Nacional, com 94 reuniões. E o Parlamento da Madeira é o campeão,
com 97 reuniões. Ora, gente que passa a vida reunida e que não resolve nada. Nós fazemos à quinta-feira 15, 20 deliberações. Alguém sente que a vida mudou, alguém se preocupa. O que é que estes tipos andaram a votar amanhã e quando sair à rua a vida não deve estar igual ao que está antes daquelas votações, mas não é verdade, nada muda, porque a Assembleia não delibera, a Assembleia vai discutindo recomendações, e parece que tem ali uma atividade política enorme, quando afinal, portanto, resolve pouco, fala muito e resolve pouco, e talvez fosse dispensável todo esse tempo. Miguel de Sousa, essa reflexão vem a propósito dos casos que aconteceram esta semana, ou foram conhecidos esta semana? São lamentáveis, mas olha, o do PSD pôs o lugar à disposição, acho que isso correu muito bem, vai-se defender e, pronto, e contar a sua verdade e ver se ela é aceita como verdadeira verdade. Ora, o outro não me parece que correu, mas isso não me interessa muito, porque não só estes. Antes há muita coisa. A política na Madeira tem tido sempre alguma dificuldade em ser normalizada. As coisas não funcionam bem como deviam funcionar. Mas em concreto, políticos que têm este tipo de comportamento ou tiveram este tipo de comportamento deveriam suspender o seu mandato? É uma questão pessoal deles, eles são eleitos, portanto eles estão a prejudicar o partido, estão a prejudicar ninguém os pode pôr na rua, ninguém os pode fazer nada. Mas olha que na Assembleia da República é pior. Aquilo de andar, estes tiveram comportamentos privados do seu foro, pronto, parece-me condenáveis e acho que toda a gente condena, ainda que um tenha tido uma intervenção pública, portanto, que não se conhece bem os pormenores, mas que talvez teve de certeza algum exagero e não poderia ter acontecido. Mas aquilo de andar a fazer assinaturas de presenças, como se tivessem estado no plenário, como na Assembleia da República, e não estiveram. Aquilo de andar a dar a morada falsa da sua residência. A gente acredita que estes homens ou mulheres vão conduzir, vão governar, vão tomar conta da coisa pública de forma aceitável, com comportamento honesto, com forma séria. Isso ninguém acredita. E por isso, não só estas pessoas todas precisam de uma renovação. Agora é que é preciso uma renovação. Anda-se há 3 horas a falar na renovação, há 3 anos, a falar numa renovação e afinal chega-se à conclusão que 3 anos depois é que se calhar preciso mesmo uma renovação. Ricardo Vieira, sobre isto. Esta observação do Dr. Miguel, ou do Miguel Sousa, melhor dizendo, cai fundo, especialmente em mim, porque eu confesso que quando aceitei ser candidato a deputado nas últimas eleições, tive uma ilusão, mas na altura não entendi como ilusão, de que haveria uma reforma do sistema político, não só na utilidade daquilo que se faz, que é um dos aspectos talvez mais importantes hoje nos parlamentos, como até na qualidade do que se faria, não é? E quer num, quer no outro, eu confesso que sei desiludidíssimo. Eu acho que se perde muito tempo na Assembleia Legislativa com discussões que são de café, discussões de mera política que não me interessam a ninguém hoje em dia. E o trabalho parlamentar profundo que se devia fazer, a análise das questões com bastante cuidado, não se faz. Mas é preciso saber fazer também é preciso saber fazer. Era necessário haver assessores. Há quem diga que pessoas de qualidade não se interessam já pela política. Mas há aí um certo ciclo vicioso, quer dizer, as pessoas também de qualidade olham para aquilo, já não sentem grande vontade, então com aquilo que vem, menos ainda, não é? Portanto, há um ciclo vicioso nisto. Depois há outra coisa, que é esta questão que foi agora tornada pública durante esta semana, mas que, como o Miguel Sousa diz, já há exemplos no passado e também no Parlamento Nacional. Mas o que aconteceu no Parlamento Nacional, desculpe, poderia ser caso de disciplina, por exemplo, do próprio Parlamento. Sim, mas aqui são questões pessoais. Estas questões pessoais deveriam ter uma atuação de consciência pessoal. Cuidado, há questões pessoais e há questões que não são pessoais. Num deles é uma questão puramente pessoal, não é? Evidentemente, usou umas instalações de um serviço público e exibiu essas instalações no tal vídeo, ia ser condenável,
porque é claramente condenável. O outro é um pouco complicado, porque se o comportamento que veio a público é de facto verdadeiro, aquilo é crime, e é um crime grave até, porque ele tem uma ofensa à autoridade pública. Pronto. E vai responder por isso. E este tipo de criminalidade, a Assembleia tem algum julgamento sobre ele, porque até pode suspender um mandato de um deputado que tem comportamento daquele género. Isso está previsto no Estatuto Político Administrativo. Agora, a questão aqui é um pouco mais... E é flagrante delito, que é o caso. Aqui é um pouco mais complicado, porque se nós repararmos, isto hoje, digamos, a sociedade que nós vivemos, não é tão exposta, é tão escancarada na privacidade, que existe uma conduta pública aos políticos que se calhar há 50 anos não se exigia, não é? E este grau de exigência, a meu ver, é cada vez mais gritante, não é? Portanto, os políticos têm que ter não só a tal qualidade que estávamos a falar há bocadinho, como também uma probidade, não é, pessoal, praticamente impoluta. Isto é de facto bastante complicado. Ou pelo menos esclarecer isso claramente às pessoas. Claro. Vou lembrar que o Reagan, só para terminar, o Reagan, acho que quando convidava uma pessoa para a sua administração, perguntava: você tem alguma coisa na sua vida que acha que me deva dizer agora? É um dado destes que é importante. António Trindade, sobre esta matéria. António Trindade, sobre esta matéria. Miguel Sousa, já referiram, temos toda a abertura nestas referências, e há manifestamente pouco aqui a referir, se bem que haja aqui dois pontos que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar é este: qual é a representatividade de um deputado num Parlamento Regional? Que evidentemente fruto do sistema político, do sistema político que até agora existe, estas listas e números para um Parlamento enorme, evidentemente quebrou muito a própria representatividade e esta relação do eleito-eleitor. E em 30º lugar e em 40º lugar aparecem efetivamente figuras que não são efetivamente representativas, não só do sistema em si, mas sobretudo do peso que os partidos deviam ter nessa representatividade. É evidente, os dois casos são graves, mas fica de qualquer modo aqui um alerta. Não há dúvida nenhuma que a internet tem devassado muito a privacidade de cada um de nós. E qualquer um de nós nós recebemos 50 mil mensagens por dia, quase, que a páginas tantas, o mero clique numa mensagem destas pode criar ambientes que, forjados, ou que de certo modo possam criar para denegrir uma pessoa, pode, ou um incauto, ou a um menos preparado, gerar situações destas. Julgo, mas o que está efetivamente em causa, e por isso eu sou cada vez mais defensor da criação dos ciclos uninominais, a efetiva representatividade, uns parlamentos manifestamente mais reduzidos. Dos sistemas, não é? Gera, mas perante situações como estas, há que tomar decisões mais profundas e que evidentemente possam ultrapassar. O deputado do PSD suspendeu-se, o deputado do PS deveria tomar decisão mais profunda. A situação é um pouco diferente. E já foi referida quer pelo Miguel Sousa, quer pelo Ricardo Vieira. Se, digamos, eu não posso deixar de condenar uma postura de um deputado que o fez, mas evidentemente a graduação é manifestamente diferente. E convenhamos, nestes ambientes de alguns... curioso, agora António, só para uma parte que é o seguinte: se calhar para a opinião pública é mais condenável a atitude deste deputado do que do anterior. Que é uma coisa curiosa, não é? Nós somos muito mais julgadores em questões de moralidade. O álcool é mais banal, digamos assim. Consentimos mais. Achamos que isso é uma coisa mais normal. Embora há 1,8. Mas enfim. Pois, há aqui uma ofensa à autoridade pública. Mas há, sobretudo, e aqui é muito importante que os nossos ouvintes se lembrem do que são muitas reações que se têm a contactos por internet. E a contactos. Repare, não quero pôr aqui pedras para cada um atirar, mas em ambientes complicados, muitas vezes, estas provocações
E ao que consta, e ao pelo menos o que o deputado Avelino refere, há aqui jogos de poder internos, há provocações internas que geram naturalmente aqui algum convite, só que, evidentemente, o comportamento que ele teve não pode deixar de ser. E ele devia suspender a sua atividade. Não, repare, eu não quero fazer, porque é efetivamente um juízo de valor pessoal. E compete. Mas prejudica o partido ou não? Prejudica o partido? Evidentemente, qualquer ação destas, ou qualquer repercussão, e aqui foi referido e muito bem pelo Ricardo, pelo conceito, o que é que a moral pública reage perante situações destas, evidentemente o comportamento dele e ao partido não é um os grande... Primeiros a se terem demitido. Os primeiros André Escórsio prometeu sair do partido se nada for feito. Mas André Escórsio gosta muito de fazer este tipo de provocações, ações e reações. Os primeiros a se terem demitido eram os do PSD a nível nacional, que andaram a falsificar presenças e assinaturas e residências e tudo isso. Isso eram os primeiros. Mas eu até estava a dizer isto porque o PSD exigia aos seus candidatos uma declaração de renúncia do mandato quando o grupo parlamentar ou a direção do partido entendeu. Os da Madeira nunca assinaram, e bem, porque achavam que não. Exatamente, não só ilegal, como absolutamente estúpido, uma violência. Mas tinham, e não só era para as questões de disciplina partidária, como um pouco da CDS. Exatamente. Passemos à frente. António Trindade propõe outro tema relacionado com o Natal e a cidade e os centros comerciais. Exato, e sobretudo... Entre outros temas, mas neste período natalício, onde o comércio de rua passa a ter aqui uma expressão muito maior, eu não posso deixar de referir aqui o que não tem acontecido na Madeira e, mais concretamente, não tem acontecido no Funchal. E eu lembrar-me-ei, e eu lembro-me daqui de um estudo que o Miguel de Sousa, julgo que encomendou no seu tempo de governo, foi o estudo das oportunidades de investimento na Madeira. E isto corre transversalmente, não é só a abordagem do comércio de rua, não é só a abordagem deste tempo de Natal, mas é sobretudo algo que até tem a ver inclusivamente com a discussão, julgo que teremos aqui há algum tempo, do próprio orçamento regional, numa lógica de olhar para o futuro numa perspectiva não só, digamos, social, numa perspectiva, tem aqui alguma reção tributária, mas haver aqui políticas ativas de ordenamento. E uma das situações que me parece mais importante é o próprio ordenamento comercial na cidade do Funchal. O que é que acontece? O comércio de rua, e isto convenhamos, em termos nacionais, replica-se de certo modo, com exceção de algumas cidades, nomeadamente a cidade do Porto, que tem um comércio de rua muito forte. Mas isto traz gente à cidade. Isto cria, o comércio de rua é revelador, digamos, da criação de novas oportunidades. E o que é que está a acontecer aqui em termos de Funchal? As únicas oportunidades que vão acontecendo em termos de pequeno comércio é abrir mais café ou abrir mais restaurante. Digamos, áreas que sejam mais importantes para a própria cidade e que possam gerar este ambiente policromático na própria cidade, não acontece. Marcas onde é que vão? por exemplo. Vão para os centros comerciais. O que é que acontece? Se vão para os centros comerciais, nós não temos dimensão para alimentar... As grandes marcas não estão na cidade. Não há âncoras, há poucas âncoras na cidade. E são, nomeadamente, as âncoras, depois, e isto vai ir-se a discutir a seguir, são essas que pagam efetivamente IRC. São essas que dão aqui contributo e são em relação a essas que os governos e as próprias câmaras deverão criar efetivamente incentivos. Eu, quando olhava para aqui, para as reduções em sede de IRC, e dizia-se, vamos beneficiar sobretudo as pequenas e médias empresas. Convenhamos, nós começamos a ler aqui um arrolamento de quem paga efetivamente IRC e, infelizmente, as pequenas e médias empresas pagam efetivamente muito pouco IRC. Ora, se eu tenho que efetivamente pensar que o desenvolvimento tem que se fazer não só pelo investimento público, e este foi um dos grandes problemas da região. Quando se falava em termos de investimento nesta região, falava-se ou no turismo ou no investimento público, sobretudo o investimento público. Não nos esqueçamos que nos anos 80, 90 e princípio do ano 2000, o investimento público representou mais de 80% do investimento feito nesta região. Ora, se chega ao momento onde eu quero, de certo modo, desalavancar as condições do cidadão, pô-lo a pagar menos, mas pelo menos
se faça, o cidadão e as empresas, se tenha aqui algum objetivo a médio ou a longo prazo, que é, no fundo, a lógica de perspectivar o reinvestimento nesta região. E aqui eu tenho que pensar a uma outra dimensão empresarial, se vou ter políticas de redução IRC, desde que esta redução seja reaplicada na região. E esta medida de bola de neve é que efetivamente será um bom contributo. E isto aplica-se, nomeadamente, no caso dos comércios de rua. No caso do comércio, dinamizar comércio pressupõe necessariamente umas políticas seletivas, mas com discriminações positivas. E formas de cativar. A discriminação positiva é particularmente importante se eu quero reativar um comércio na cidade. Ricardo Vieira, sobre isto? Estou de acordo, acho que o ordenamento comercial no Funchal era muito importante. Há duas ou três coisas que o António não falou e que eu acrescentaria. Eu penso que é muito importante criar condições de estacionamento mais fáceis e praticamente gratuitos no centro do Funchal. Aquela ideia que já em tempos falou de fazer um grande parque de estacionamento por baixo da praça do município, se calhar podia incrementar mais o comércio no centro da cidade. E eu acho que isso é importante, porque muita gente vai aos centros comerciais porque tem o estacionamento e tem à disposição as lojas todas naquele edifício. Se o estacionamento estivesse próximo de outras lojas, penso que isso criaria melhores condições de igualdade. Mais estacionamento, melhores lojas e uma cadeia por aí adiante. E há ainda um outro aspecto que eu acrescentaria, que é o seguinte. Nesta questão da reabilitação urbana, que é talvez um dos sectores mais importantes para os próximos tempos no centro do Funchal, onde há medidas que o próprio PDM prevê para trazer a habitação para o centro da cidade, que também é importante, talvez fosse útil acrescentar, trazer comércio para o centro da cidade. Tirei medidas de incentivo, não só à reabilitação do próprio edifício em si, mas à utilização desses espaços reabilitados para o comércio. E comércio de significativa dimensão, estes das grandes lojas, das Ficaram mais duas achegas. Miguel de Sousa, sobre isto, comércio do Funchal, falta-lhe qualidade, falta-lhe lojas âncora? Eu acho que já está tudo dito, não só como o António Trindade apresentou o assunto, como também foi complementado pelo Ricardo, aqui na questão do estacionamento, só para se perceber a evolução das coisas. Eu, quando estive no governo, fiz três estacionamentos, o do 2000, o da Cruz Vermelha e o do Campo da Barca, porque na altura toda a gente queria estacionar o carro na periferia e haver uma ligação que depois devia-se ter. Agora, pronto, fala-se num grande estacionamento no centro da cidade, são duas opções completamente díspares. Discordo que seja gratuito, acho que pode ser gratuito durante 2-3 horas para a pessoa poder. Agora, o estacionamento gratuito vai ser armazém de carros durante, portanto, uma data de tempo. Os centros comerciais têm, incrementam os períodos, se fizer compras, pode descontar. Eu acho que o turismo, e aqui quem sabe mais e melhor do que eu, o turismo não vai a um shopping. Penso que um turista não vem para a Madeira para ir para um centro comercial. Primeiro tem as lojas todas na terra dele e depois não vem aqui descobrir as grandes marcas e estas lojas antes, mas é bem capaz de passear no Funchal e se tiver um comércio com algum interesse é capaz de certeza de fazer alguma compra e de gastar algum dinheiro. Sem essas lojas vem menos ao centro da cidade, porque não tem grande interesse, também não vem para a Madeira, passa para o Funchal para se sentar numa esplanada todas as tardes dessa semana. Portanto, isto é aqui um conjunto. Também sempre o que me preocupa e chateia, mais do que preocupa, é de que nós somos poucos e temos pouco consenso sobre os aspectos principais que nós temos que discutir. Há sempre um problema entre o Governo e a Câmara, entre a Câmara e a Freguesia, entre os comerciantes e a CIF e a Câmara. Eu acho que havia boas formas de tentar arranjar mais consenso e fazer as coisas de forma que estejamos todos, ou mais ou menos todos, de acordo, seja o melhor que é possível realizar e não estar mais a discordar do que a concordar com qualquer coisa. Ricardo Vieira, nesta questão dos temas propostos por cada um dos comentadores, decidi dar um salto até a Inglaterra e o Brexit, sim ou não, nesta fase, o que é que lhe parece que vai acontecer? Bem, eu não tenho ainda a certeza se de facto vai haver Brexit, porque não sei se a Primeira-Ministra resiste
digamos, aos seus companheiros de partido, que agora salvou-se, não é? Nesta moção de censura que foi chumbada, mas que eu julgo que aquilo é uma faca de dois gumes. Agora tens que trazer cá a reforma que tu prometeste ao acordo com a Europa, que pelos vistos vai ser muito difícil de fazer. Mas eu gostava de falar do Brexit, não propriamente sobre a incerteza do que vai acontecer, mas sobre a oportunidade que pode ser para a Madeira se o Reino Unido sair da União Europeia. Isto é um pouco um paradoxo, porque eu acho que era bom que o Reino Unido estivesse na União Europeia, obviamente. Mas se sair, eu acho que a Madeira tinha aqui algumas medidas que devia implementar, não só para fazer crescer o turismo britânico para nós, que é essencial, não é? Um dos principais mercados turísticos que a Madeira tem, mas também ter aqui medidas, por exemplo, de Golden Visa, de residências habituais para os ingleses, medidas incrementadas nesse aspecto, que permitisse a um britânico, se tiver aqui uma residência, uma segunda residência, por exemplo, beneficiar do estatuto de cidadão europeu dentro da União Europeia. Acho que a Madeira podia ter aqui um espaço que era importante e que transformar uma certa incerteza para o nosso turismo, especialmente de origem inglesa, que vai resultar do Brexit, e não só para o turismo, também para as pessoas que lá estão. Há muitos madeirenses, como se sabe, em Jersey e no conjunto das zonas da Grã-Bretanha, não só transformar essa incerteza numa boa oportunidade, de relacionamento com... António Trindade, sobre isto, quer comentar um minutinho? Eu gostaria de acrescentar aqui o que o Ricardo aqui referia. Eu vejo a situação, a iminência do Brexit, há três situações possíveis. Não haver Brexit, haver um novo referendo com resultado... Mas até agora já questionou... O segundo, haver um acordo sobre este Brexit e haver o hard Brexit. Para mim, a grande preocupação residirá no dito hard Brexit, que é o Reino Unido sai sem qualquer acordo da União Europeia. O que é que dizem os analistas? De imediato há uma desvalorização da Libra entre 10% a 25%. Digamos, com todas as implicações que possa haver do relacionamento da Inglaterra com a União Europeia. Eu dou-lhe um pequeno exemplo. Em Calais, no Porto de Calais, em França, um dos grandes dramas que está a acontecer agora é a pressa com que se tem que preparar na passagem das mercadorias, no conseguir armazenar um tempo muito acrescido na ligação entre a Europa e a Inglaterra, que numa situação de não acordo e manutenção do hard Brexit criará situações complicadas. Mas eu aqui volto ao conceito de turismo. Evidentemente que o que acontece atualmente é que a Inglaterra exporta tantos turistas para dentro da Europa como para fora da Europa. E atualmente o crescimento que tem acontecido na Turquia, no Egito, na Tunísia, em Marrocos e nos Estados Unidos, o que é que tem acontecido, o que é que tem gerado derivações para esses mercados? Quando se está a falar aqui da crise do turismo, a crise do mercado inglês, não é propriamente uma crise endógena na Madeira ou endógena em Portugal. É evidente, é uma mutação. Houve aqui uma mudança e uma apresentação de outra competitividade. A Turquia, por exemplo, que é o segundo maior destino turístico europeu, depois de Espanha, muito próximo de Espanha, tem adaptado a sua própria moeda aos próprios fluxos turísticos. O que é que acontece? Revaloriza a lira no fim do verão e desvaloriza durante o verão, para tornar o mais competitivo. Ora, se além dessa desvalorização de uma lira turca, eu tenho uma desvalorização da libra inglesa, evidentemente para o mercado inglês, qualquer destino da União Europeia passa a ser 25% mais caro. São parentes, parece que neste momento os níveis de turismo são fracos aqui na Madeira. Então, nós podemos falar depois sobre isso, mas acontece uma outra coisa, e são os nossos imigrantes. É a nossa colónia imigrante. Isto quer dizer também, quem foi para a Inglaterra buscar o seu pé de meia para fazer o seu investimento, para depois regressar, vai receber menos 25%. Isto é para mim o grande problema, não é propriamente do Brexit em si, não é propriamente de um Brexit com o acordo atual, é
a iminência de um hard Brexit. Em relação a esta ideia que o Ricardo Vieira anunciou ou avançou da Madeira tirar mais-valias desta... Vamos lá ver, não é só em termos de Madeira, quer dizer, o Portugal, o país, o governo, eu falo aqui numa situação um pouco difícil da minha relação de paternidade, mas existe atualmente o dito Portugal-IN, criado em Portugal para fazer despertar todas as hipóteses de novos investimentos. E aqui não é só em termos pessoais, mas evidentemente é a capacidade de captação de empresas que tenham aqui um relacionamento internacional. E aqui, quer o que o Ricardo refere, quer o que o Miguel de Sousa tem efetivamente defendido, a capacidade que a Madeira possa ter de se colocar ela toda como um centro internacional de negócios, é que teria efetivamente um interesse acrescido. Miguel de Sousa, sobre isto. Há pouco tempo em Malta e neste momento a obsessão obviamente que é realista, mas é uma obsessão e cada um imagina sempre o que é que pode ter, é substituir Londres como praça financeira de baixa fiscalidade e, portanto, poder tirar algum proveito a isto. Mas isto da desvalorização da moeda, isto faz lembrar que quando comecei a minha atividade, por acaso foi política, foi por aí que comecei, mas o turismo era muito uma questão cambial. Portanto, a ocupação não interessava muito, o preço do quarto não interessava muito, o que interessava era as variações cambiais que haviam naquilo que dizia respeito às moedas com que trabalhavam. Hoje parece que pode voltar a ser, ainda que de imediato seja um problema. Ao contrário, completamente ao contrário. Eu estou a chegar agora das minhas reuniões do Brasil e, paradoxalmente, o Rio de Janeiro teve agora um crescimento muito grande, não advém ainda dos resultados eleitorais, mas fundamentalmente da desvalorização do real. Evidentemente torna mais competitivo, digamos, nos países europeus, nos Estados Unidos. Antigamente. Exato. com o escudo. Mas deixem-me dizer duas coisas do Brexit, porque está tudo bem dito, só tentar complementar com alguma coisa. É uma grande vergonha se o Reino Unido volta atrás. E isto porquê? Isto vai ser dizer ao mundo, mas é dizer ao mundo mesmo, que o Reino Unido não pode viver sem a União Europeia. E isto é que pode ser a verdade. Olha, nós não podemos ser independentes. Nós não podemos viver sem a União Europeia. Peço desculpa deste atrevimento. Mas realmente a gente pensou melhor e vai ser um grande risco ir à aventura da independência, entre aspas, e é melhor continuar dentro da União Europeia. E, portanto, também vão entrar de mansinho, ou melhor, vão voltar de mansinho. O receio já é grande. Vão voltar de mansinho porque deixam de ter qualquer mais hipótese de cantar de alto e de fazer todas aquelas afrontas e aqueles exercícios de separação que sempre tiveram, porque sempre se acharam fazendo algo forçado para com a União Europeia e não de interesse próprio e no seu verdadeiro interesse. Portanto, isto é que penso que mais custa aos britânicos é mostrar que afinal sem a União Europeia o Reino Unido não tem hipóteses de sucesso. Vai sobreviver, mas não tem hipótese de sucesso. A história do referendo. O referendo não se pode fazer. É porque nós temos eleições europeias em maio e houve uma redistribuição dos números dos deputados que eram do Reino Unido pelos outros países. E, portanto, isto de fazer um referendo leva 8 meses a fazer um referendo, segundo lá as leis e o sistema britânico. Leva 8 meses a fazer um referendo. E as eleições europeias adiam-se, não se fazem, não se elegem ingleses. É por isso que agora não é possível. O referendo agora não é possível. É por isso que eles dizem que se a May cair, pode-se questionar na eleição para o primeiro-ministro inglês o regresso ou melhor, dar nessa eleição um mandato ao novo governo para acabar com o Brexit. Que os trabalhistas estão a falar já disso. O seguinte, o que vai ser votado pelo Parlamento britânico
é o acordo. Não é que sai nem que não sai. A saída está resolvida. Há duas discussões. Porque a entrega do artigo 50, a entrega, a declaração, o registro pelo tal artigo 50 está feito. Está marcado para o dia 30 de março, ou 29, é o último dia na União Europeia. E eles ou saem com acordo, ou saem, como disse o António Trindade, no hard saída, que é, portanto, sem acordo. Só que, na perspectiva dos que vão votar contra o acordo, é ainda evitarem, portanto, a saída. Mas o evitar a saída, e depende só do Reino Unido, porque se eles retirarem o artigo 50, o registro, a tal declaração com base no tal artigo 50, já não saem. Claro. E, portanto, e ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada. Não, vocês pediram para sair, ou vocês, não. Está resolvido. Ora, se eles retirarem, isto das eleições europeias vai ser meio patético, porque há países que estão à espera, que já contam com mais deputados, vão passar a ter menos deputados, os britânicos vão voltar a entrar nas eleições, e isto está aqui certo mais caos. Mais deputados e mais responsabilidades financeiras. Exatamente. A redistribuição do orçamento europeu é também alterado. Porque o Reino Unido deixa de ter aqueles 50 mil milhões de comparticipação no orçamento da União Europeia nos próximos 3 anos, também deixa de pagar se não houver acordo. Aquele pagamento é por conta do acordo. Não havendo acordo, não money. Ora, para o orçamento de Estado também é exatamente a mesma coisa. Mas volto só ao princípio para terminar. A maior vergonha vai ser o Reino Unido dizer: eu não vivo sem a União Europeia e, portanto, peço desculpa e vou continuar cá dentro. E nós, na Madeira, podemos... vamos mudar o tema. E nós, na Madeira, podemos viver com o orçamento que temos, com a dependência da dívida enorme que temos, com as despesas da educação e saúde que não deixam a Madeira voar, e com os impostos que ainda temos, apesar de algum decréscimo, ou seja... Temos mais um orçamento da Madeira que pouco difere dos anteriores, apenas com alguma flexibilidade social. O que é que pensam disto? António Trindade. Bem, em primeiro lugar, eu peço desculpa não vir suficientemente informado, porque cheguei ontem de viagem e não pude acompanhar os trabalhos deste orçamento, mas por aquilo que evidentemente li e acompanhei de ontem para hoje, julgo que em termos sociais há aqui algumas benesses atribuídas em sede de IRS, em sede de algum IRC, mas sobretudo o que me falta, digamos, gera aqui alguma complexidade, em primeiro lugar, é a continuação deste contencioso permanente com o Governo da República, com o país. E este eu julgo que não é efetivamente um bom caminho. Por outro lado, é a não perspectiva, quer em ambiente, e isto vem um pouco na própria sequência da publicidade que o próprio PSD regional tem vindo a fazer. São as grandes paragonas do barco, são as grandes paragonas do hospital, como se toda a responsabilidade terminasse efetivamente na obra. E depois o que é que nós vemos? Quer dizer, que em termos de educação, o conceito de educação está minado. O problema da saúde. Eu, quando falo num novo hospital, aquela mega obra que vai levar, no melhor das hipóteses, 6, 7, 8 anos, e eu pergunto o que é que está a acontecer entretanto à saúde regional. Bem, eu por força das circunstâncias de relações familiares, tenho visitado muito frequentemente o hospital. E vejo que, efetivamente, apesar da melhor vontade, da qualidade dos profissionais, há que olhar para as realidades atuais, de uma forma de dar qualidade aos próprios produtos em si. Já vamos ao hospital, até porque há declarações aqui no Diário de Notícias da doutora Regina Rodrigues, da diretora clínica. Já vamos aí. Por outro lado, deixe-me só rematar aquilo que ainda há pouco referi. É fundamental que a região e que este poder entenda. E agora, inclusive, nós vimos um grupo de jovens venezuelanos que saíam daqui, saíam deste estúdio. O que pensar nas novas realidades sociais que vão aparecendo agora na Madeira? E se comentávamos, já comentámos esse facto, em tempos anteriores,
era só a terceira idade da imigração que regressa, o que se começa a assistir é que há efetivamente núcleos familiares, há várias gerações de famílias que regressam à Madeira e que trazem inclusivamente capacidade de investimento, capacidade e know-how de investimento. E este orçamento, o que me parece, é que foi muito estático. Eu redistribuo, eu atribuo mais aqui algumas benesses, mas pergunto, quando olho para o setor privado, o que é que este orçamento gera de incentivos a novo investimento na Madeira? Não vejo. E é aqui desenvolvimento, capacidade de gerar emprego. A descida do IRC não é suficiente. Não é só a descida do IRC. A descida do IRC vai ser manifestamente diminuta, porque, sobretudo, quem paga IRC atualmente vai terá uma redução de 1 ponto percentual não estava mais baixo, em sede de IRC. Mas quem pode e quem deve ser socialmente responsável por reinvestir na região deve ser confrontado com discriminações positivas. Este orçamento deveria entender que atualmente há muita gente que pode ir buscar lucros da sua própria atividade e que, se perante uma discriminação positiva, poderia efetivamente dar um contributo manifestamente maior. Sem dúvida. Então, Ricardo Figueira. Olha, eu, ao contrário do que provavelmente tem sido mais publicitado, não sou dos grandes defensores deste orçamento. Começo por dizer que acho estranho que se diga que é o melhor orçamento de sempre. Pá. Acho uma coisa de mau gosto até dentro do próprio partido. Há lá pessoas que tiveram nos orçamentos com grandes responsabilidades, agora vai-se dizer que este é o melhor de sempre. É de um ridículo, a meu ver, até uma vaidade tonta. Mas o que eu acho que era expectável neste orçamento era um caminho exatamente ao contrário daquele que foi feito. Ou seja, nós, o país cheio dos déficits excessivos, não é? E a Madeira saiu do PAEF, eu acho que o que era natural era que a carga fiscal fosse aliviada, mas aliviada significativamente. E o que eu verifico pelos números é que a carga fiscal aumenta. Pese embora diminuir aqui e ali, a verdade é que a carga fiscal, no seu conjunto, muito pela via dos impostos indiretos, sobe. Nós vamos pagar mais impostos no ano que vem. Nós já pagamos imensos impostos. E pagamos, o saldo fiscal que o madeirense tem é de facto diminuto. Em termos europeus, o que é dos mais baixos. Isto é um aspecto que é preocupante e que tem que se pensar que a intervenção pública, da forma como ela está aqui na Madeira, que vai a tudo, é capaz de ter que começar a pensar que tem que se aligeirar, tem que se recuar em muitas coisas, tem que se socializar as próprias questões sociais. Em vez de ser o Estado a estar em tudo, se calhar o Estado pode incrementar que a própria sociedade resolva muitos dos problemas sociais que existem. Isto são políticas totalmente diferentes que, infelizmente, este orçamento não tem. É evidente que isto tem um objetivo, não é? Vai-se dar passos mais baratos, vai-se dar livros aos meninos, isto com que objetivo? Obviamente que é um objetivo eleitoral. Mas é mau que se pense isto assim. E ainda por cima, quando se diz que isto vem num plano plurianual, não vem em plano nenhum. Isto não tem plano nenhum. Eu estive a ver os documentos, não vi ali grande perspectiva do que é que vai ser o futuro da Madeira. Como dizia o António, e bem, o futuro da Madeira vai ser o que o investimento vier dar. Miguel de Sousa, este é o melhor orçamento de sempre? Eu fiz sete orçamentos, devo dizer que acho que os meus foram os melhores orçamentos de sempre. Os 7, portanto, não. Mas eu que gostava de deixar aqui claro o seguinte: o Dr. Pedro Calado fez um trabalho muito bem feito, esforçou-se, apresentou bem e fez uma apresentação pública, não partidária, mas aberta ao público, sobre o orçamento. Aquilo estava muito bem preparado, dá trabalho, é preciso um grupo a ajudar porque ninguém pode fazer aquilo sozinho e isso é salutar. Portanto, pelo menos sabemos da poda em relação a essa matéria. As soluções são aquelas que resultam das circunstâncias existentes, não há milhares. A dívida obviamente que há aqui outra opção, aqui o Ricardo falou nessa hipótese, o António também, mas que é mais impostos e mais ajudas, menos impostos, menos ajudas. E aqui fez-se um sistema misto. Baixou-se os impostos
aqueles que têm menos rendimentos, quase nenhum, se calhar nem sequer pagam bem impostos, a maioria. As empresas, as tais micro, mini e não sei o quê, também se aliviou um bocadinho, mas há aqui um problema, isso não dá, essas empresas não têm lucro, a Madeira não gera lucro para pequenas empresas, é para que os sócios tenham um ordenado, tenham pronto, algum... Não são âncoras, para mim. Não são, de maneira nenhuma, que não tem lucro, é o efeito multiplicador, obviamente. Tem que ser feita uma aposta. Pronto, e o IVA continua igual, Como um Partido Social Democrata tem um certo pensamento em relação àquilo que pode ser e deve ser a ajuda às famílias e às pessoas, também transportou para aqui um bocadinho essa ideia, porque há muitos anos que não se dá nada a ninguém. E então ajuda-se no passo social, ajuda-se noutras circunstâncias sociais que são muito importantes para as pessoas. E eu apercebi-me que há famílias que naquilo que é essencial que está ali vão poupar milhas num ano. Ora, isto é bom dinheiro, isto vai dar, portanto, bebê, uma... mas tudo isso. Há pessoas, famílias que vão ter reduções de encargos com situações, as creches. Uma creche é uma fortuna. Reduzir 40% as creches é uma data de dinheiro. E, portanto, essa gente vai receber ou vai ter mais disponibilidade Agora, quanto ao orçamento... Gera maior propensão para o consumo. Quanto ao orçamento, quanto à questão fiscal, eu nem sequer falo aqui, porque não era capaz de passar o tempo. E pronto, e isso tenho a questão fiscal, Miguel de Sousa, Centro Nacional de Negócios, uma opinião, ficou na gaveta outra vez. E nem se mistura com isto, portanto não podia fazer mais nada. Mas quanto ao orçamento em si, eu vou falar quando se falar da questão da saúde, que parece que está previsto. Sim, vamos entrar já aí, até porque temos pouco tempo. Regina Rodrigues, diretora clínica do César Ama, ou dos hospitais, apontou no Diário de Notícias aquilo que é uma espécie de grito de alerta, que a Maria Betânia tão bem canta, mas noutro âmbito da vida, e que Regina Rodrigues aponta agonias desde a falta de médicos. Parece que no país a situação é semelhante, mas na Madeira é complicadíssima. A falta de assistentes operacionais e até maqueiros para fazer funcionar o bloco operatório. Caso para dizer que um hospital novo não iria resolver nada com estas lacunas. Quem quer começar? Eu posso começar, já que falei pouquinho sobre deixei os impostos para o outro programa e também não percebo nada de saúde em termos técnicos e específicos, mas eu gostava de fazer esta diferença. Nós tivemos um serviço de saúde que dizíamos todos que era exemplar. Era exemplar porque não fazia contas, havia dinheiro para tudo. Para tudo. Sim. Nunca faltou um euro, ou na altura era escudos, nunca faltou um escudo ao Dr. Nelo Mendonça, ao Dr. José Miguel Mendonça, para realizarem seja o que fosse preciso. Portanto, não havia falta de dinheiro, tudo havíamos. Neste momento não há dinheiro. E o problema que está aqui, e eu já falei o que tinha que falar de saúde com esta entrada, porque o problema que é, o orçamento não dá o dinheiro necessário para nós cuidarmos daquelas políticas que cabe ao governo realizar. Mas não tem dinheiro. Isto não se trata do secretário ser bom ou ser mau, deste ou daquele ter menos ou mais capacidade. Isto trata-se de não haver dinheiro. O orçamento, em vez de 1.200 milhões de euros, com o resto é pagar dívida, é reformular dívida, etc. Portanto, isto no fundo fica 1.200 milhões. Ora, 700 e tal, quase 800, vão para a educação e a saúde e depois também fica para mais nada, nem para ajudar a economia, nem para ajudar as empresas. Não há dinheiro. E o problema que a Madeira tem de curar C-U-R-A-R, é, portanto, dinheiro. Arranjar receita, porque sem nova receita, sem mais receita, nós vamos ter muitas dificuldades nestes serviços e nos outros também, mas nestes serviços não vai haver dinheiro para tudo. E tem-se tratado pouco da receita, é isso? Não se tem tratado de nada porque não aumenta, portanto não é sinal que não se tem tratado, porque, ou então é completamente impossível, o que eu acho que não é. Mas o que é facto é que
Com estes 1.200 milhões, nós vamos viver muito mal. Nós podemos disfarçar durante 2 anos, durante 3 anos, durante 5 anos, durante 10 anos, mas não vamos poder disfarçar a vida toda. A coisa pública vai ser muito maltratada, ou sequer, em alguns casos, nem vai ser tratada porque não há dinheiro disponível, não há, e isso é que é o tema. Mas eu cada vez falar de mais receitas, está-se no orçamento de 4 dias, ou lá quantos foram, e ninguém fala em arranjar, aliás, é mais despesas, contra uma regra obrigatória que é quem apresenta uma despesa adicional tem de encontrar e trazer uma receita adicional ou uma poupança, que pode ser por dinheiro fresco, ou por uma poupança noutra coisa. De antes ia-se buscar ao futebol. Tudo o que se queria pôr, dizia-se que se trazia, tirava-se do futebol e fazia. Mas agora nem o futebol dá. Nem o futebol dá. E o Jornal da Madeira, exatamente. Portanto, nada disso dá. E, portanto, a Madeira vai ter uma dificuldade que não é do enfermeiro, não é da secretária, não é da administradora do Cesarama, que não há dinheiro, e sem dinheiro há coisas que não se resolvem. E ficou na gaveta outra vez a receita eventual proveniente do Centro Internacional de Negócios. É isso. Eu não disse isso, eu nunca falei. Eu perguntei, mais uma vez, ficou na gaveta. O Estado da região, neste caso, o orçamento público, só tem uma receita que é impostos e taxas. Não há Centro Internacional, há impostos e há taxas. E aqui o que conta é quem vai pagar os impostos e quem vai pagar. Não, quem vai pagar quem vai receber. Em princípio, é o orçamento, é onde pode, nem sequer tem capacidade para fixar impostos. Faltam empresas para pagar os impostos. Para taxas tem que ter uma despesa adequada. Não pode criar uma taxa para nada. Tem que criar uma taxa para um determinado serviço público que vai ser prestado com esse dinheiro. E, portanto, é que sim, o Centro Internacional de Negócios tem tido altos e baixos, já foi 200 milhões de euros de receita, este ano acho que não chega a 80 milhões, e, portanto, vai andando aqui assim, não é 80, 20, portanto, que é muito pior, portanto, tem dificuldades, e isto só agrava a situação, não ajuda nada, oxalá que fosse ao contrário. Mas o que é facto é que está neste momento sob uma pressão da União Europeia e de uns deputados e de uns rapazes portugueses que andam a querer fazer com que a Madeira perca esse estatuto. E é evidente que mais impostos da população não pode ser e terá de vir das empresas, nesse caso, do Centro Internacional. António Trindade, sobre esta questão do hospital, mais do que um hospital novo, é necessário dotar este hospital de condições para que ele possa sobreviver e fazer sobreviver. Eu diria que atualmente há 3 grandes áreas que são muito, muito presentes no nosso, digamos, na nossa vida cotidiana. Uma delas é a saúde, outra é o relacionamento institucional e outra que nós podemos deixar de esquecer, as acessibilidades. Para mim, e quando se fala de saúde, este é um problema histórico em termos regionais. Mas não podemos fazer muita história. O comportamento do poder político regional tem sido sempre, digamos, eu responsabilizo-me por uma área porque faço obra. Ora, atualmente, é mais do que fazer obra, é tratar da saúde regional. E esta tem que necessariamente passar, digamos, por uma visão, digamos, não só uma gestão de contas correntes, é uma gestão de investimento, mas investimento que passa não só pelas novas realidades, mas cuidar das atuais. E este desfazamento, o vulgar cidadão madeirense, quando olha para o setor público, quando para as grandes discussões se colocam, esgotam-se no novo hospital. Ora, este problema é enorme, porque o sistema de saúde regional está depauperado. Ora, se eu tenho que olhar como gestor público, se eu olho numa perspectiva dos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, eu tenho que dar necessariamente prioridade ao atual estado da saúde, mesmo em detrimento de novos investimentos. O olhar só, o esgotar o tema saúde no novo hospital é qualquer coisa de tremendamente perverso. Ricardo Vieira, sobre isto? 3 ou 4 apontamentos rápidos. Primeiro, será que não devíamos equacionar se a saúde não devia ser uma questão nacional e não regional?
já foi equacionada, mas enfim, com este Pode estado ser. de relacionamento com a República, Pode ser uma questão a Pois é equacionar. indicada a regionalização. Pode-se equacionar isso num prazo futuro. Porque ou temos dinheiro, ou se não temos dinheiro, temos que Entregar. tirar as despesas daqui. Isso não há outra hipótese. O problema é a Com a- receita fiscal. Com outro pormenor que eu também não posso Os deixar de impostos perceber, serem que é o nossos. seguinte: a Madeira, neste momento, arca despesa sobre a qual nem sequer tem capacidade de regular, neste sentido. Quer dizer, nós podíamos ter um financiamento do sistema de saúde diferente daquilo que existe a nível nacional, mas não temos. Vamos por essa Europa fora. Há vários sistemas de financiar a saúde. Não tem que ser necessariamente pela via fiscal. Podíamos ter aqui alguma margem para isso. Nós não podemos ter essa margem neste momento. E era bom equacionar isso. Quer dizer, eu acho que a saúde merecia uma reflexão muito mais profunda daquela que se está a fazer. E vem aí outras Vem aí hospitais privados, vem já aí, no próximo ano. Sim, e há de haver outras iniciativas privadas também na saúde que vai acontecer. É bom que se pense isto de uma forma. Eu lembro-me que aqui no tempo de José Miguel Mendonça, se a memória não me falha, tive cá um americano que fez um estudo sobre a saúde aqui na Madeira. É verdade. E que disse E uma um coisa- inglês. E disse uma coisa curiosíssima: vocês não podem estar a ter despesa pública e a financiar a despesa privada para concorrer com a pública. E nós continuamos com isto. Vamos fechar. Os coletes amarelos vêm aí para Portugal, dia 21. Para, eu julgo que esse é um tema que dará para reuniões, para conversas muito mais profundas. Evidente. Contágio. Ainda bem que os partidos de extrema esquerda, em termos geral, nomeadamente o Bloco de Esquerda, já se demarcou da ação do dia 21, empurrou para esta ação do PNR. Não perdem o protagonismo. Porque o que está a acontecer, e isto que começou por uma reivindicação de impostos sobre os combustíveis, alastra facilmente à pequena burguesia. Digamos, aqui há um assalariado típico que vai buscar qualquer argumento para se manifestar. O que é que se assiste, o que é que se sente aqui em termos europeus? Este facto, eu julgo que o facto de uma senhora Merkel assumir desde já anunciar a sua retirada, um crescimento de um protagonismo europeu de um senhor Macron determinou em França, ou por outra, afirmando em França aqui alguma postura europeia, determina E depois cai no ridículo. mas determina nos próprios movimentos, e os movimentos nacionalistas, os movimentos populistas, que vão captar esta contestação, muita adesão, e este é perigosíssimo. Eu diria só um exemplo de uma entrevista que assisto em direto a um imigrante português que estava na manifestação e o jornalista perguntava: porquê é que está aqui? É a primeira vez? Ele diz: não, é a segunda vez. Mas porquê é que está aqui agora? Porque eu estou aqui porque os guardas lançaram um gás lacrimogéneo. Não temos mais tempo. Muito boa tarde, bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado, boa tarde.